Quem sabe você está sem um referencial, sem um norte, talvez esteja em dúvida sobre para quem você pode olhar agora, para quem você pode se virar, com quem você pode contar. E de repente, talvez você se decepcionou com a política, com a economia, mas até com amigos, com a própria religião. E é sempre bom a gente ter um referencial ou referenciais, porque vão nos dar um equilíbrio, harmonia e nortear a nossa vida. Esse é o tema que vamos abordar hoje. Olá, sou o pastor Gesiel, seja bem-vindo ao canal. O propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Como estávamos dizendo, pode acontecer de às vezes a gente ficar sem um referencial e fica em dúvida, para quem a gente vai apelar, para quem a gente vai olhar. E a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Fala. E nós vamos meditar, poderemos usar vários textos, mas vamos usar um texto do Antigo Testamento que nos remete também ao Novo. Sempre é assim, O Antigo Testamento, ele sempre aponta para o Novo Testamento, que a Bíblia é um livro completo. Isaías, no capítulo 45, versículo 22, assim está escrito: olhai para mim, é Deus falando através do profeta, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Para que a gente possa entender esse versículo e explorá-lo ao máximo em nosso benefício, é importante entender o contexto próximo. Quando a gente lê a palavra de Deus, tem um versículo, tem um trecho. O que está antes é chamado de contexto, que faz parte ali do texto. E o que vem depois também é contexto. E tem um contexto próximo, que é aquele que se refere àquela época. E tem um contexto mais afastado ou distante, que se remete mais ao futuro. É o caso aqui. Nesse contexto próximo, o profeta aqui está falando para Israel. Israel, nesse momento, estava cativo na Babilônia. E Deus levantou um rei, que era o rei Ciro, que inclusive foi o fundador do Império Persa, para libertar o povo do cativeiro babilônico, porque Deus usa quem ele quer. Então ele pegou um rei, que era o rei Ciro, e deu a missão para ele. E ele acabou realmente libertando o povo judeu da Babilônia. Isso está no próprio capítulo 45. É o contexto próximo, aproximado. Versículo 1. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações. E o texto continua. Então, realmente, historicamente falando, inclusive, Ciro permitiu que o povo judeu voltasse para a terra prometida. Houve um juízo de Deus, eles ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos. E havia uma profecia, uma promessa, que após 70 anos o povo retornaria. E foi o que aconteceu. Então esse é o contexto próximo. Como Ciro foi um conquistador e foi alguém que executou um juízo de Deus, ele abateu muitas nações. Ele foi realmente um julgador firme, como teria que ser. E porque era juízo de Deus, a mão dele foi pesada. Inclusive no próprio versículo 22, ainda do capítulo 45 desse capítulo, versículos 20 e 21, aliás, Deus está falando: congregai-vos e vinde a mim, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Aí o texto continua. Nesse contexto aqui próximo, para a época, Deus estava dizendo o seguinte: vocês que escaparam da mão de Ciro, que eu usei para libertar meu povo, olhai para mim, e vocês serão salvos. Por quê? No versículo 21 ele diz: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Aí entra no versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O convite à época não era para olhar para Ciro. Deus usou Ciro para ser o libertador. Mas que interessante, Deus não falou, olhem para Ciro, não. Deus falou, olhem para mim. Vocês que escaparam, olhem para mim que vocês não vão perecer. É interessante notarmos que se pegarmos agora o contexto afastado, o contexto mais distante que aponta para o futuro, essa palavra, olhai para mim, já apontava para Jesus Cristo. Já sinalizava para a eterna salvação em Cristo, tanto para Israel como para todos os moradores da terra. Isso o próprio capítulo 40, ainda no capítulo 45, no versículo 17, olha o que está escrito: porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação.
Veja bem, ainda no capítulo 45, Deus, embora falando, olhai para mim, vós que escapaste, ele também fala no versículo 17, vai salvar Israel com a eterna salvação. Essa eterna salvação, obviamente, não é aquela salvação que eles foram libertos para voltar, ele já passou. Eles foram libertos, voltaram lá para a terra prometida. Passado, acabou. Acabou, quer dizer, foi consumado. Foi executado. Aqui Deus está falando já da eterna salvação que viria por Jesus Cristo. Portanto, esse convite é estendido para hoje. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, quer dizer, autor e realizador, autor e executor da fé, ele que finaliza a nossa fé, quer dizer, ele é tudo para a gente. Lá em Gálatas 3,28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha a salvação aqui. Lembro que lá Deus falou: olhai para mim, os que escapaste, vocês que estão escapando de Sírio, olhem para mim para serem livres, para serem salvos. E aqui ele está falando agora para todo mundo. Não há judeu nem grego, que é o gentio. Toda vez que a Bíblia fala gentio, é o povo não judeu, somos nós. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Até abrir um parênteses aqui, quando a Bíblia fala que não há macho nem fêmea, que na área espiritual de salvação não tem sexo, porque o espírito não tem sexo. No entanto, os papéis para o homem, né, para o macho e para a fêmea, estão bem definidos na palavra de Deus. Esses papéis, eles estão bem definidos, e é isso, né, que o sistema quer mudar. Mas voltando aqui ao texto, hoje não há separação. Todos têm acesso a esse convite. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver comigo, né? A gente começou dizendo que talvez eu não tenha um referencial ou estou em dúvida. Pois é, tem tudo a ver, igual a gente fala, mas isso aí tem tudo a ver, sabe por quê? Porque tudo começa com a salvação em Cristo. Quando a gente está sem um norte, quando a gente está sem um referencial, quando a gente está vacilando para um lado para o outro, isso significa que a nossa vida espiritual ela está incerta. Ela está flutuando. E o único que garante uma firmeza, um equilíbrio, uma harmonia em nossa vida como um todo, na nossa essência, no nosso ser interior, é Jesus Cristo. É a salvação em Cristo. Porque quando nós olhamos para o Senhor, e o convite continua, lembra? Olhando para Jesus, autor e finalizador da nossa fé, você tem acesso à salvação que te traz essa firmeza, te traz esse norte. Porque também está escrito que aquele que clama a Deus não é confundido. Aquele que olha para Deus, ele não é desprezado, ele não é abandonado. Não é mágica. Você deixa a salvação entrar, você olha para Deus e acontece uma mágica. Não. A vida continua, você continua sendo a mesma pessoa por fora, só que ocorre uma coisa. Quando você olha para Deus e permite que o Senhor entre em você através da salvação de Jesus Cristo, ocorre uma mudança, ocorre um novo nascimento, uma nova criação. E é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é do exterior para o interior, porque aí não teria força, seria só uma capa. Seria só uma maquiagem, como a gente diz, um banho de loja. Não. É lá de dentro, vem se transformando e vai aparecer aqui fora. E essa transformação é tão forte, a salvação em Cristo é tão forte que ela atua nas 3 áreas de nossa vida. No espírito, na alma e no corpo. Quer dizer, na área espiritual, na vida espiritual, na vida emocional, alma, e na vida física. Aí a gente pode incluir tudo, né? Saúde, pode incluir a nossa vida secular, podemos incluir, né, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida emotiva e por aí vai. Por quê? Porque nós estaremos olhando para Deus. E Deus nos proporciona a salvação em Cristo Jesus. De Deus sai a salvação. Quando eu olho para Deus, eu tenho uma definição. Eu tenho um farol. Até porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então nós temos que olhar para a luz do mundo. Assim fazendo, você vai deixar de ficar vacilando, ou oscilando, melhor dizendo, sobre com quem você pode contar. Que às vezes você já sofreu tanta pancada que você perdeu a esperança. Não tem mais saída, tem saída sim. Olhe para o Senhor, olhe para Deus. Você não estará mais sozinho com seus conflitos, vai ter alguém que vai te ajudar. Essa é que é a diferença.
A salvação, como estamos falando, ela é tão forte no seu efeito que ela já começa a produzir resultados aqui nessa vida presente. A salvação não é só para o futuro. É claro que ela vai nos levar para o céu, ela vai nos garantir a vida eterna, esse é o principal. Mas ela é tão poderosa em Cristo Jesus que ela já começa a fazer efeito aqui nesta terra. Você começa a ter uma melhor qualidade de vida. É o que a salvação proporciona. E inclui e abrange essas questões, às vezes, essas dúvidas existenciais, esse vazio que às vezes as pessoas sentem, é porque falta o preenchimento de olhar para Deus. Então que você possa olhar para Deus, atendendo aqui o convite dele. Olhe para Deus. Deixe de olhar para aquilo que não está te edificando. Deixe de olhar para aquilo que não está te elevando, às vezes está até te massacrando, às vezes está até te abatendo. Mas Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de soma. Por isso que ele fala, olhai para mim. Outro dado interessante, se não encontramos, pelo menos não encontrei ainda, talvez você possa encontrar, mas é difícil você encontrar alguém que fale assim, olhai para mim e sereis salvos. Deus pode falar isso, porque ele sustenta a sua palavra. Conforme ele mesmo falou, eu sou o único Deus que trago a salvação. Você seja abençoado, olhe para Deus assim, vocês terão um norte firme, terá um farol firme, terá a luz do mundo, o sol da justiça em sua vida, e assim você será abençoado. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, faça um comentário, até com dúvidas, se necessário, e não deixe de se inscrever para receber futuras notificações. Muito obrigado, Deus te abençoe.